Eu vou começar por uma observação. Se queremos construir uma política, não um programa, uma política de currículo para a educação integral, penso que o melhor caminho será o que vocês estão fazendo. Partir do currículo e na prática. Que currículo está já sendo construído na diversidade de experiências de educação integral de que vocês são sujeitos, são partícipes? Penso que um currículo ou uma está já sendo pensado, um currículo, diretrizes curriculares da educação integral, construídas como sempre se constrói nas diretrizes, de cima para baixo. Não sei se vai ser o melhor caminho. Eu acho que a educação integral é muito diversificada. Querer encaixá-la agora em umas diretrizes fechadas pode ser. Eu acho que todos nós temos experiência como pais, como avós. A criança é o tempo menos indicado para ser enmarcado, para ser dirigido e para ser estimulado. Eu acho que o programa de educação integral hoje não está em condições, é muito criança ainda, como para ser já regulamentado, definido por qualquer tipo de diretrizes curriculares da educação integral. Certo? Eu sugiro a vocês que não aceitem esse tipo de orientação. Esperemos crescer. Esperemos que se afirme o programa de educação integral e a partir da diversidade, da riqueza da diversidade, poderemos ir definindo algumas diretrizes curriculares. Esta seria a minha primeira observação. E aí, para ir já aproximando-nos de alguma política curricular de educação integral, penso que o melhor caminho é isto que está sendo feito. Seminários, encontros, debates, apresentação de experiências de como a educação integral está sendo trabalhada, está sendo construída. Então vamos por aí nessa direção. Seria esta a minha primeira observação. A segunda observação que eu queria colocar é a seguinte. Eu tenho um pouco de medo de querer encaixar os sujeitos da própria educação integral. Quem são os sujeitos da educação integral? Não é qualquer educando, não é qualquer escola, não é qualquer professor, professora, diretor, diretora. A educação integral vai se afirmando na medida em que vamos reconhecendo outros sujeitos sociais, étnicos, raciais, de gênero, de orientação sexual, na medida em que outros sujeitos vão chegando, é que estamos pensando em que educação, que políticas, que escola para ou junto com esses sujeitos. Então, este ponto me parece da maior importância. Estamos diante de um fato extremamente importante. A educação integral não é para qualquer educando, nem para qualquer escola. As escolas privadas não pensam em educação integral. Os filhos da classe média alta não reivindicam a educação integral, sempre tiveram a educação integral. Ou nas escolas, ou depois da escola. Balé, yoga,
tantas actividades que esa infancia, adolescencia, las camadas medias tienen, que caracterizan uma educação realmente integral. Não só no tempo de escola. Quando pensamos na educação integral, sempre tivemos como destinatários os outros. Não esqueçam disso, por favor. São os outros, outras infâncias, outras adolescências, outros jovens e adultos que se fazem presentes, que exigem reconhecimento, que chegam à escola como nunca chegaram. A ideia da educação integral surge diante dessas infâncias, adolescências, jovens e adultos populares que estão chegando nas escolas públicas. A educação integral é um programa de escola pública. Isso temos que ter clareza. Para sujeitos que entram e que se fazem reconhecíveis, que exigem reconhecimentos na especificidade de sua condição social, racial, étnica, dos campos, etc, etc. Então, este ponto não esqueçamos, por favor. Eu chamo a atenção deste ponto porque nós temos uma mania de sempre elaborar políticas, sobretudo diretrizes curriculares universalistas. Não é assim? Sempre. A ideia da universalidade nos persegue. Para todos. Daí que toda diretriz curricular termina propondo núcleo comum. Não é isso? Comum. E depois que diversificar, assim, para incorporar a diversidade regional, que se mandioca é o Nordeste, macaxeira, ou essas bobagens. Insisto, toda a nossa política educacional sempre pautada pela ideia da universalidade. Todas as diretrizes curriculares são pautadas pela ideia da universalidade. No momento em que a escola integral, a educação integral, ela nasce focada para a diversidade de sujeitos que chegam nessa escola, não podemos elaborar uma política curricular pautada nas concepções de universalidade que nós tivemos sempre. Este segundo ponto me parece importante. Não esqueçam disso, por favor. Não esqueçamos disso. Se trata de uma política da diversidade. Só que há uma questão aí que eu queria esclarecer. Quando pensamos numa política da diversidade, sempre pensamos que é uma política inferior, que é uma política de segunda ou terceira categoria. Não. Pensar numa política da diversidade, vendo a diversidade como os que ainda infelizmente não são e deveriam um dia chegar a ser, essa é uma forma. Mas não é essa a proposta que estamos fazendo. A proposta é ver a diversidade como riqueza, a diversidade como constituinte do ser humano. A ideia é que a própria diversidade esteja incluída na universalidade. Então, numa política curricular de integração, de escola integral, de educação integral, que contemple a diversidade e a inclua na universalidade. Não como algo à parte, não como núcleo comum e núcleo diversificado, onde o diverso entra. A educação integral não faz parte de um projeto de núcleo diverso. Não é essa a ideia. A ideia, insisto, tem que ser mantermos os direitos universais, mas termos clareza que os direitos universais
universais só se cumpren se respeitamos a diversidade. A diversidade é universal, se nós diríamos. Ok? A diversidade de gêneros é um fato universal. E querer que a mulher seja igual ao homem nos direitos, sempre se fala assim, nos direitos do homem. É verdade? Não. A mesma coisa a questão racial, a questão indígena, a questão étnica, a questão, todas as grandes questões que estão por trás desse foco da educação integral, elas têm que ser consideradas como universais. E aí, o projeto de currículo, as diretrizes curriculares, não podem cair nesse modelinho ultrapassado, mas que se repete constantemente. E parece que o Conselho Nacional de Educação tem isso como se fosse a norma. E não consegue sair disso. Então, a educação integral, uma proposta de política curricular de educação integral, tem que vir não só para ser contra a lei, mas para ser contra esses modelinhos de política curricular. Está claro? Tem que sair. Por quê? Volto a insistir. Enquanto o nosso sistema educacional, nossa sociedade não aceite os diversos, os grandes parâmetros, conceitos de igualdade, de universalidade, de humanidade, de cidadania, nunca serão universais. Esta é a grande. Todos esses conceitos são particulares. E quando chegam os diversos, cutucando a particularidade desses conceitos, aí que todos ficamos assim, mas espera aí, vamos ter para eles uma política diferente, vamos ter para eles um currículo diferente, vamos ter para eles... Não é isso, insisto. Este segundo ponto me parece muito sério. Diretoras de escola, diretores, responsáveis, aqui na academia também, nós lá na academia, na UFMG, lá em cima com Jaqueline, no MEC, na educação básica, como o Conselho, como pensar uma política curricular de educação integral que quebre os moldes, que venha para cutucar e quebrar os moldes clássicos que separam o universal do particular, do diverso. Como avançar nessa direção? Não é fácil. E vamos com toda sinceridade, não é fácil. E não é uma questão de boa intenção ou má intenção de quem está no Conselho ou quem está no MEC ou nas secretarias. É uma questão muito mais complexa. É uma questão histórica. Em nossa história, sempre olhamos os diversos como algo não só diferente, mas desigual. Esta é a grande questão. E esta questão se colocou logo quando o grito dos colonizadores, terra à vista. Até aí, muito bem, eu que eles queriam terra, é verdade. Mas depois alguém gritou, mas tem gente, outros povos à vista. Aí se coloca já a grande questão, como ver esses povos? Iguais a nós? Não. Será que tem alma? Será que são gente? Será que são humanos? Olha, essa discussão, mais de um século rolou. Se eram humanos ou não eram humanos? Porque se eram humanos não podíamos ocupar suas terras. Mas se nos decretássemos inumanos, não humanos, podemos ocupar suas terras. Podemos escravizá-los. Que é o que se fez com os africanos, trazidos para cá, trazidos não de passeio, como escravizados. Então, estas são questões muito sérias. Então, insisto, para mim, o programa Escola Integral é um programa que tem um foco, e esse foco não são todos, são os últimos a chegar. Os que nunca tinham chegado e que agora chegam, se
se fazem presentes, exigem direitos, exigem terra, exigem teto, exigem escolas, exigem universidades, exigem quotas, exigem as escolas afirmativas. Estão entendendo? É para eles. Tenhamos consciência, diretoras, diretores, de que escola integral não é dizer mais tempo de escolas, bota mais 4 horas, 2 horas, e ponto. A coisa mais séria. O que torna o programa Escola Integral radical não é nossa ousadia de colocar mais 2 horas no segundo turno. O que torna este programa radical é que são outros sujeitos, outras infâncias, outras juventudes que chegam exigindo reconhecimento. Isso que torna a escola. Para mim, a escola integral é uma escola de reconhecimento dos nunca reconhecidos. Claro? Essa é a minha interpretação. Podemos ter outras, mais leves. Dizer, não, tem que pouco tempo de escola, dá mais um pouquinho de tempo de escola. Não é isso. Estamos em um momento de não mais 1 hora, 2 horas de escola para os setores populares. Estamos em tempo de reconhecerlos ou não reconhecerlos como sujeitos de direitos. E este momento. Então, este, para mim, é a radicalidade da escola integral e, consequentemente, de uma política curricular de escola integral. Então, vamos tentar avançar um pouco com a pergunta que está posta na mesa. Mas que política curricular? Eu diria o que tenho repetido já em vários momentos, mas quero enfatizar de novo. Se pensamos em uma política curricular, vamos ter que colocar-nos uma pergunta. Como vemos esses outros destinatários da escola integral? Como os vemos? Dependendo como os vemos, os trataremos. Dependendo como os vemos, teremos um currículo ou outro currículo. Eu gostaria apenas de falar rapidamente de alguns pontos que me parece que já estão sendo superados. Espero que o currículo da escola integral não seja para que os nossos alunos, os pobres, os burros, os que não têm cabeça para as letras, os reprovados, para que ao menos com mais tempo eles consigam abrir sua cabeça para as letras, ser alfabetizados na idade certa. Espero que não seja para isso. Diretora, diretor de escola, se você gosta da escola integral, porque agora o IDEB de tua escola pode melhorar, tire o cavalo da chuva. Eu vou jogar praga para que piore. Está claro? Por favor. Outro currículo para elevar o IDEB, não gastem energias com isso, diretoras ou diretores de escola. Não gastem energias com isso. O IDEB não mede nada. Se fôssemos seguir o IDEB, só teríamos 2 disciplinas: matemática e gramática. E o resto é resto. Isso não é currículo, isso é uma farsa de currículo. Está claro? Então, por favor, que currículo? Depende de como pensamos a escola integral. Se a escola integral, insisto, para que agora esse programa, não sei o nome nem quero saber, de alfabetização na idade certa, eu
Estou torcendo para que não dê certo. Porque é mais uma besteira. E volto a colocar por quê. Porque é mais um programa que pensa que toda criança deste país é igual e tem as mesmas condições de ser alfabetizada no mesmo tempo, na idade certa. Eu insisto, estamos diante de uma infância que chega nas escolas que não tem certeza de nada, nem se vai morrer ou viver amanhã, se vai comer ou não vai comer amanhã, se vai dormir ou não dormir esta noite. Essa infância que não tem certeza de nada não pode aprender na idade certa. Temos que respeitar se os tempos estão truncados, estão quebrados, estão incertos. Está claro isto? Então, se for um currículo para conseguir que essas crianças aprendam na idade certa, não percam tempo com isso. O que nós temos que fazer é como aprender em vidas tão incertas. Essa que tem que custar. Se colocasse o título do programa, alfabetização de infâncias, de mentes, de vidas tão incertas, eu diria, sim, estou de acordo. Nada fácil. Vamos tentar. Então, que currículo, volto a insistir, para como vemos essas infâncias? Há outro currículo também que pode ser tentador. Essas crianças chegam vulneráveis nas escolas. E volta a vulnerabilidade. São crianças, você sabe melhor do que eu, que têm vulnerabilidades de origem, de classe, de raça, vulnerabilidades históricas que pensam sobre elas, sobre suas famílias. Poderíamos construir um currículo sem levar em conta essas vulnerabilidades? Esta pergunta que nos fazer. Se a escola integral é para eles, então como pensar os processos de ensino-aprendizagem, o que aprender, levando em consideração essas vulnerabilidades? Eu diria para vocês que o currículo terá que ser aquele que ajude a entender essas vulnerabilidades históricas. Coloque isso como pauta. Que currículo para essas infâncias e adolescências estão vulnerabilizadas, para se entender, para saber de sua história? Que currículo? E eu digo para vocês que os currículos que nós temos não ajudam nada a essas crianças a entender-se. Não ajudam. Podem passar até um currículo, um percurso bem sucedido, que sua raça não vai saber os crimes que se cometeram na guerra. Não vai saber. Isso não faz parte do currículo. Isso são vergonhas históricas que se ocultam nos currículos. Se for um currículo que mostra essas vergonhas históricas, aí sim. Aí sim. Tem sentido. Então, outro dia mesmo eu estava vendo um livro de meu neto, tá? E colocava exatamente isso, porque os africanos que aqui vieram, eu perguntei para ele, vieram de quê? De navio? De barquinha? Vieram conhecer Copacabana? Vieram participar no carnaval, no bloco? Quantas mentiras em nome de verdades. Então, estas sim, esse currículo tem que ser isso. Tem que ser um currículo de verdades verdadeiras, não de meias verdades, falsas verdades. Estava também no outro dia, o meu neto lá, cheguei e estava com 6 páginas sobre a República.
Eu falei, que bom. E o que falava sobre a República? A República supera a monarquia. A República decreta a cidadania, reconhece todos como cidadãos. Eu perguntei, pergunta ao seu professor se as mulheres foram reconhecidas cidadãs. Ah, bom, eu não vou perguntar isso não. Então, pergunta. E os negros que o ano anterior tinham sido libertos da princesita, também foram reconhecidos cidadãos? Não falava nada sobre isso. Está entendendo? Isso tem que ser aprendido pela classe média, por nossos netos. Mas que nossos netos aprendam isso, dá. Mas que isso não aprenda o adolescente, a criança, a menina, menino, jovem, que está estudando a República e que não foi reconhecido porque negro, nem como mulher, isso é sério. Muito sério. Está entendendo? Então, que currículo? Eu insisto, terá que ser um currículo que ajude essas outras crianças, outros adolescentes, outros jovens e adultos que chegam a entender-se, a saber-se. Nesse livro que você estava colocando, Currículo, Território e Disputa, eu dou muita importância a esse problema. Nossos currículos são ausentes em sujeitos, não aparecem sujeitos. Só aparece Dom Pedro, o Hermes da Fonseca, o Fonseca, não sei. Isso aparece, mas o povo nunca aparece como sujeito. Os próprios educandos não aparecem como sujeitos. Os trabalhadores não aparecem como sujeitos. Os internos não aparecem como sujeitos. As mulheres não aparecem como sujeitos. Aqui deve ter alguém que é professor de história. Quantas horas de história da mulher nas artes, na política, na música, no trabalho, aparecem na história? Nenhuma. Está entendendo? Então, esta é a grande questão. Outros currículos para a educação integral que deem conta de saberes integrados e não de meias verdades, que ajudem a saber-se. Eu insistiria muito nesse saber-se vulneráveis. A vulnerabilidade de nossa infância e adolescência é terrível. A quantidade de jovens que morrem nos fins de semana é terrível. E de cada 3, 2 são negros. Há um extermínio racial. Isso tem que ser sabido. Eu lembro, Lucinha, quando na escola rural íamos lá na favela onde Macaé era diretora, lembra? Macaé hoje, na SECAD, ela foi diretora de uma das escolas mais difíceis de Belo Horizonte, de uma das favelas mais pior tratadas, com maior menos dignidade. E eu lembro que uma vez que eu vi, me aconteceu uma coisa de uma professora, não lembro de professora qual, diz: Arroio, quando eu faço a chamada na segunda-feira, sempre alguém me fala: professora, esse não volta mais. Morreu no fim de semana. E eu perguntei: nesse momento, o que vocês fazem? Fazemos um momento de silêncio. É o mínimo que podemos fazer. Que esses colegas ainda vivos, ainda por enquanto, tomem consciência da brutalidade de que são tratados, das condições que levam eles a entrar na droga, a entrar no crime. Mas isso não se explica no mundo, isso não se fala. Então, se queremos realmente uma educação integral, de verdades verdadeiras, vamos ter que mexer nesses currículos. Vamos ter que trazer outros conhecimentos, outras verdades, que ajudem essas infâncias, essas adolescências a entender-se. Mas eu queria também
destacar um ponto. Nossos currículos não só são pobres em conhecimentos, são demasiado ricos em conselhos morais. Um ponto que destacamos pouco nos currículos. O currículo dá mais conselhos do que conhecimentos. Quando se trata das elites, conhecimentos. Quando se trata dos filhos do povo, moralização. Estava vendo, e falo, dou aqui do estava vendo o novo plano de educação, adivinha de onde? Do município do PT de São Paulo. E o que colocava lá? É necessário que volte a reprovação, que volte o para casa, que volte nas provas trimestrais, que volte nas advertências, que volte a quantidade de voltas e revoltas. Por que? Esta aqui é a grande questão. Porque essas crianças, adolescentes e jovens não têm hábitos de estudo, de trabalho, de perseverança. Uma análise moralista. O povo é pobre porque não trabalha. Os filhos do povo são reprovados porque não têm hábitos de estudo, de perseverança, de dedicação. Logo, reprovação neles. Ameaça neles. Uma vergonha. Se isso acontecesse na época do Maluf, todo mundo criticaria. Cuidado, por favor. Cuidado. Cuidado. Currículos moralizantes partem do suposto de que o povo não tem moral, de que o povo não tem valores, e a quantidade de bons conselhos que se dão nos nossos currículos. Vocês sabem que a reprovação não se reprova só porque não sabem, se reprova porque venceu a paciência durante o ano e agora vai ver. É isso. São reprovações morais ou imorais, em nome da moralidade. Então, que currículo? Façam esse trabalho, por favor. Você, diretora da escola, se reúna com seus professores e façam uma análise. Discutam o material didático. Temos que, para mim, 80% do que está nos currículos não serve para nada. E há tanta coisa boa para colocar. Tudo isso estamos colocando, né? Tanta coisa diferente, tantas verdades a colocar, mas para isso eliminar tantas mentiras sobre as verdades. Então, esse tem que ser um currículo que dê conta da educação integral. Eu queria passar para outro ponto que me parece muito importante. Queria também que nós trabalhássemos o currículo pensando realmente em integrar o tempo duro, primeiro turno, né? E o segundo turno. Ainda não acertamos com isso. Eu aconselharia vocês vão apresentar aqui amanhã ainda experiências, né? Parece muito importante isso. Prestem atenção, quem vai apresentar as experiências se faz essa pergunta. Continuamos com 2 currículos? Continuamos com o currículo duro, a matemática, a gramática, a história, a geografia, tudo isso, né? E depois com o currículo mais leve, as light, as artes, o corpo, a música. Não conseguiremos construir a escola de tempo integral com essa duplicidade de currículos. Então, esta é uma tarefa muito séria. É possível avançar nessa direção de integrar? O que eu tenho visto por aí são experiências
Algumas delas nem tocam nisso. Não tocam. O tempo duro do currículo, o tempo para aprender, para ser reprovado, para... E o outro, de tal maneira que nós perguntamos aos alunos: de que tempo você gosta mais? Todos gostam mais do segundo tempo. O primeiro tempo é o tempo que nos massacra, o tempo que reprova, o tempo que é duro. Mas será que podemos continuar com essa separação? Eu acho que há tentativas no sentido de aproximar. Por exemplo, estava vendo num município que me contaram isso. Agora nós tentamos colocar junto a uma aula dura de matemática uma atividade de música ou de artes. Então, não se trata de dizer, se temos 5 matérias no núcleo duro, vamos colocar 3 e 2 do núcleo leve. E à tarde, 2 do núcleo duro e 3 do núcleo leve. Não sei, essas acoplagens, não sei se vai dar certo. Já é uma tentativa. Já mostra que há consciência de que não podemos continuar com essa duplicidade. Mas ainda é tímida essa tentativa de aproximação. Há outras que já tentam algo mais avançado, na minha compreensão. Por exemplo, se no núcleo leve da tarde trabalhamos a diversidade, se trabalha muito a diversidade, diversidade racial, diversidade étnica, diversidade de gênero, muito. Será que a questão da diversidade entra nas disciplinas do núcleo duro? Isto já é outra coisa. Está entendendo? Isso é mais radical. Então a tentativa é como incorporar as dimensões que são trabalhadas no núcleo diversificado de tarde, ou no extraturno, nas disciplinas do turno. Em algum município que eu acompanho, estamos tentando nessa direção. Não é fácil. Exemplos bem concretos. Se no extraturno se trabalha muito a corporalidade, mas será que no turno temos uma pedagogia dos corpos? Como entra nos corpos? Ou não entra? Se trabalharmos, por exemplo, a questão do trabalho escravo, da escravidão, o que mais padeceu é o corpo, é reduzir corpos humanos a coisas. Isso é trabalhado pelo professor de História. Se no segundo turno trabalhamos muito a diversidade, inclusive a presença da mulher, a diversidade de gênero, como entra na geografia, na ocupação do espaço? Que espaços ocupa a mulher e que espaços ocupa o homem? Entendendo? Essas são coisas concretas. Se o professor trabalha o trabalho, ele ainda pensa que só quem trabalha é o homem e a mulher está em casa. Ele não trabalha, está em casa. Outro dia vi uma prova em que colocava essa pergunta: seu pai trabalha, sua mãe fica em casa. E aqui feito a definição. Não é isso? Qual é a concepção de trabalho que trabalhamos no núcleo duro? Qual é a concepção de história que trabalhamos no núcleo duro? Qual é a concepção de espaço que trabalhamos no núcleo duro? Em que medida ele é excludente da mulher, do negro, da diversidade? Está entendendo? Essa é uma forma que a mais rica, no meu entender, de ir pensando em articular as matérias do núcleo duro com essa diversidade de atividades do núcleo light, do núcleo leve. Tá?
Eu acho que seria um caminho muito interessante. Muito mais do que simplesmente colocar junto uma matéria dura e uma leve. Uma matéria dura e uma leve. Isso não leva a nada, ou muito pouco. A questão que nós temos que colocar é a seguinte: a concepção de conhecimento que domina no núcleo duro é capaz de incorporar essas dimensões que se trabalham no núcleo da carne? Isso é uma disputa no campo do conhecimento. O que temos que questionar, e esta grande questão que chega dos outros, as histórias dos outros questionam o núcleo duro, a concepção de conhecimento. Eu já tinha contado isso, que me chamou muito a atenção, quando lá em Salvador lançamos a Lei 10.631, História da África, Memória, indígena, negra, etc., quilombola. E me chamou muita atenção que tinha um cartaz enorme na entrada com dois rostos: o rosto negro, o rosto indígena. E em cima colocava uma frase: agora a história com maiúscula terá que ser outra. Não se trata de dizer que a nossa história também entre, que a nossa história da escravidão também entre, que a história do índio entre no só dia 19, ou dia... Não. Agora a história contada no núcleo duro terá que ser outra, porque não foi contada a verdadeira história. Esta é a grande questão. Agora o conhecimento do núcleo duro terá que ser outro, na medida em que aceitemos que os outros estão chegando. Ou seja, os empates, quando pensamos que é política curricular de educação integral, os empates não são em adjetivos, não são em miudezas. Os empates são no próprio núcleo da concepção de conhecimento, que domina ainda os nossos currículos. Estamos em tempos em que o debate é no próprio campo do conhecimento. E aí que temos que levar o debate sobre que política curricular de educação integral elaborar, promover, incentivar. Eu queria ir ainda para outro ponto que me chama muito a atenção, que é o seguinte: quando falamos em escola integral, educação integral, sempre me lembra a Lucinha educação plural, educação plural, educação integral, educação que dê conta do direito ao desenvolvimento pleno, integral do ser humano, da infância, da adolescência, da juventude. Esta é a ideia. Veja que nós começamos falando muito de tempo integral, mais tempo de escola, não foi? Por aí que começamos. E ultimamente não falamos jamais em mais tempo de escola. Ultimamente falamos educação integral em tempo integral. Mudou. Eu acho que estamos em bom caminho. A questão não é mais tempo para a mesmice, mais tempo de escola para a mesma escola, não. O aluno está farto do tempo de escola e o professor mais ainda. Está claro? A questão não é mais tempo de escola para a mesma escola. A questão é outra escola. A questão é outra concepção de educação. E que concepção de educação é essa? Integral. Que dê conta da integralidade do desenvolvimento de um ser humano desde criança, da educação infantil, desde pré-adolescente,
adolescente, jovem adulto. Então a questão, no meu entender, tem que ser esta: que currículo dará conta do desenvolvimento integral pleno de nossos educandos? Por aí que teríamos que ir avançando, no meu entender. E aí que eu avançaria para uma tentativa talvez mais fecunda do que essa que eu estava colocando até agora, de colocar juntos aulas de, ou integrar. Eu acho que a questão que nós teríamos que colocar poderia ser o seguinte: poderíamos levantar, mapear que dimensões da formação humana fazem parte da educação integral. Tá? Por exemplo, vamos pensar assim rapidamente agora. Toda criança, adolescente, jovem adulto tem que ser formado, tem que desenvolver-se como ser pensante, ok? Como ser de inteligência, de pensamento. Será que os nossos currículos ajudam os educandos a se formar como seres de pensamento? Ou o que menos fazem na escola é pensar? Aliás, faz uns dias que meu neto me falou que tinha sido castigado a pensar. Eu falei, peraí, que é isso? Isso é educador. É porque não fui eu. Um escreveu uma folha, um palavrão, e passou para o outro escrever outro palavrão. Se alguma coisa aprendemos como professores, que é Paulo. Todos castigados sem recreio a pensar. A escola faz do ato de pensar um castigo. Coisa séria. Mas espero que não seja isso em todos os lugares. Mas parece que isso está mais espalhado do que pensamos. Castigar o menino a pensar. Claro, a pensar o erro que cometeram. Mas a palavra, isso é rebaixar muito o pensamento. Realmente a questão que nos colocamos é esta: como formar nessa infância, adolescência popular, que sempre foi pensada como não pensando, isso é muito sério, que sempre foi pensada como irracional, como garantir seu direito a pensar? Para isso, digo a vocês com sinceridade, temos que mudar os conceitos. Talvez seria muito mais fácil para ele aprender a pensar sobre o como ele vive do que aprender a pensar apenas conceitos, que é o que enche nossos currículos. Estão percebendo? Talvez pensando sobre as experiências sociais, trazendo as experiências sociais em temas geradores, em dias de estudo, fosse uma forma mais rica de que ele aprenda a pensar sobre suas experiências do que sobre conceitos abstratos, universais, que não dizem nada. Então, estas são questões que digo. Se coloquem essa questão. Que currículo vai formar a capacidade desses alunos que chegam, atolados de vivências de experiências tão extremas, a pensar? Eu diria, vamos trazer as próprias experiências que vivem. Vamos trazer as indagações que se fazem sobre as experiências que vivem, porque eles pensam. Claro que pensam. Uma criança pobre pensa, por que eu sou pobre? Uma menina adolescente que tem que deixar sua casa para trabalhar, para cuidar de nossos netos ou filhos, claro que pensa, e por que eu? E por que a outra menina da mesma idade que a minha, a filhinha do papai, ela não faz o que eu tenho que fazer? Limpar sua privada. Por quê? Claro que pensa. Então,
como incorporar nos currículos experiências sociais, vivências sociais, com as indagações que elas provocam, e a partir de aí pensar, a partir de aí formar. Eu estava vendo ontem, o famoso de Eu Tenho um Sonho, lembra lá do Gatinho, né? Ontem, que foi a comemoração solene, tá? Um sonho de igualdade racial. E ontem comemorando com o presidente negro. Mas qual era a queixa que faziam os próprios negros? Temos um presidente negro, mas ainda as diferenças raciais são brutais. No trabalho, na moradia, na escola, na educação, nos salários. Está entendendo? Quem estava falando lá era gente do povo. Eles traziam suas experiências e traziam as indagações. Um currículo de educação integral que queira formar a capacidade de pensar tem que incluir as indagações que os educandos levam para as escolas, que são muitas e muito radicais. Muito radicais. Então, este seria um ponto que me parece já para ir pensando núcleos de construção do currículo. Que experiências, que indagações incorporar nos currículos e como fazer delas temas de estudo, temas de trabalho, como fazer delas as grandes indagações com as quais eles aprendam a pensar. Eu destacaria ainda outra dimensão que me parece muito importante que devemos contemplar no currículo. A dimensão da ética. Sim. Eu falava antes que nossos currículos são demasiado moralistas. Demasiado. Sobretudo quando pensamos na educação do povo. Pensado sem valores. No educar o povo é mais moralizado do que esclarecer. Sempre foi assim. Toda a educação do povo foi mais moralização do que esclarecimento. Diante desse fato, teríamos que nos colocar a seguinte questão. Primeiro, por onde passa no currículo essa moralização do povo? Eu coloco essa pergunta. Eu diria, por exemplo, desde as historinhas que contávamos às crianças, né? A historinha dos três porquinhos. Há uma história mais moralizante e moralista do que os três porquinhos? Né? Quando eu estive lá nos Estados Unidos, minha filha estava com 3 aninhos e levou a historinha dos três porquinhos em inglês. Eu pensava que todos aqueles, né? Mas era diferente. Lá, o porquinho ou porcão que construía sua casa, né? Não, a história do lobo mau, era do lobo mau, que construía sua casa, né? Na pedra, se chamava Peter, e tinha um chapéu de gringo americano. O cuidado que construía sua casa na palha tinha uma guitarra e um chapéu de chicano e ficava tocando o tempo todo. Chegou no lobo e claro, destruiu sua casa. Acha mais moralismo do que isso, mais racismo do que isso. Estão entendendo? Por que não? E o próprio meio nos manda essas histórias. Como manda a história a literatura de Monteiro Lobato, que é um racista empedernido. Estão entendendo? Como repensar radicalmente os conteúdos de nossas escolas diante dessas infâncias e adolescências que chegam à escola integral? Como limpar de moralismos para colocar a ética? A ética não é moralizante. A ética é o que nos falava Paulo Freire. Educar a liberdade. Lembra? Educação da liberdade. Mas como educar para a liberdade
aqueles que estão em condições tão desumanas que não têm nem condições de escolher, que estão nos limites. Este é muito difícil. Que currículo educará as dimensões éticas dessas crianças que vivem entre viver ou morrer, entre sobreviver ou a droga, entre entrar para levar droga para ganhar uns trocados para minha mãe. Outro dia, uma criança falava isso. Vamos falar para minha mãe, mas é que minha mãe, coitada, está morrendo, meu pai está desempregado. Então, só levando droga que eu posso levar um trocado para casa. Isso é uma postura ética desse menino, mas vai ser condenado. Está entendendo? Já como educar nos valores éticos, na consciência ética, na liberdade, nos limites tão extremos. Essa tarefa, exigiria um currículo, exigiria uma atitude, exigiria... Eu chamo a atenção de uma coisa. No extraturno temos muitos trabalhos muito interessantes, mas falta explorá-los pedagogicamente. Estão entendendo o que quero dizer? Se trabalhamos o corpo, tem que ser trabalhado, mas falta uma reflexão sobre o corpo. Saiu um livro que não falei para você, que se chama Corpo e Infância. Foi publicado agora, na última matéria. Por outras pedagogias dos corpos, pela editora Vozes. Não é só meu, é de vários autores. E o capítulo que eu coloco tem o seguinte título: Corpos precarizados que interrogam nossa ética profissional. Esta. Mas por que não se trabalha isso? Por quê? Porque se trabalhamos as diferenças, não se trabalha todos os preconceitos contra as diferenças? Então, isso é a formação ética. Nós perdemos muitas oportunidades de formar o sujeito ético. Muitas oportunidades. Estamos tão preocupados com o INEB que não temos tempo para formar o sujeito ético. Mas para formarmos para o INEB temos que usar o moralismo. Trabalha, estuda, punição. Isso não forma sujeitos éticos. A reprovação é antiética, não forma sujeitos éticos. Você pensar nas coisas muito como ir trabalhando a dimensão ética numa proposta curricular integrada. Como trabalhar a questão cultural numa proposta integrada também, de currículo integrado. A educação, o conhecimento do núcleo duro desterrou a cultura. Hoje não temos mais nenhuma referência à cultura nas disciplinas escolares. Não temos. Onde se trabalha a cultura é no estatuto. Aí que estamos trabalhando a cultura. Mas a pergunta que nós temos que colocar: como trabalhamos a cultura? Estamos no momento de uma espécie de liberador e de multiculturalismo. Okay? Todas as culturas, nós trabalhamos todas. O dia da consciência negra, trabalhamos a questão racial. O dia do índio, trabalhamos tal. O dia... Isso é brincadeira. De mau gosto. Temos que trabalhar a questão da cultura, que é uma das questões mais sérias em nossa história. Que fizeram da cultura indígena? Que fizeram de suas linguagens? Que fizeram da cultura afro? Que fizeram de suas linguagens? Onde tiveram que se refugiar? No candomblé? Nos terrenos? Mas a cultura nossa não está nos terrenos, está nas catedrais, está nos museus. Estão entendendo? Está nos material didático.
Ainda as outras culturas continuam no materialidade, nos currículos, tratadas como inferiores. Todas elas. E depois falar em multiculturalismo romântico. O que nós temos que esclarecer são os culturicídios cometidos na nossa história. Isso que temos que esclarecer. Ok? E não vir aqui, todos somos iguais. Que bonito. Tá? Todos. Aí, e agora coloca a meninada lá fazendo, dançando e toda. Muito bem, mas eu acho que colocar no currículo questões como a história das tensões, dos culturicídios, das inferiorizações das culturas em nossa história, isso é muito complicado, não é verdade? É melhor nem mexer. Mas, se queremos falar de escola integral, educação integral, que desenvolve o sujeito cultural, a diversidade cultural, tem que ser com essa radicalidade. Eu queria já também falar de uma dimensão que me parece muito importante, a dimensão estética. Vocês já sabem que nas disciplinas duras não tem estética nenhuma. É dureza. A arte não entra. Não entra. Já entrou. E se entra é com uma aula por semana. Mas matemática, 5, 6. Outro dia uma professora, uma diretora me falou o seguinte: Arroio, nós tínhamos 5 aulas de matemática e 5 de gramática. Agora, com essa história da escola integral, nós passamos a ter 7 aulas de matemática e 7 de gramática. Vou falar para a Jaqueline que acabe com a escola integral. Que para isso, está me entendendo? A arte não entra. E quando entra, entra mal. Mas ela fica para a tarde. Ela fica para o extraturno. Que bom que fica no extraturno. Mas a questão que se coloca numa proposta curricular na educação integral, como colocar a arte na centralidade histórica que sempre teve na formação de um ser humano. Está entendendo? Repito, como colocar a arte na centralidade histórica que sempre teve na formação de um ser humano. Sempre. Olha, sinceramente, nós, a escola, comete um gravíssimo crime, porque as dimensões culturais, artísticas, estéticas que a escola forma, dá pena. Dá pena. Inclusive as escolas Pitágoras, de Santos Antônios, de Santos Oriola, dá pena. A cultura artística de nossas elites é de dar pena. E todos formados em grandes centros, até a universidade. Eu sou professor na universidade, cadê a arte da nossa universidade? Você também? Cadê a centralidade que a universidade dá à formação cultural, artística dos jovens deste país? Nenhuma. Uma coisa me chamou a atenção: podemos criticar os Estados Unidos, e há muito a criticar, mas quando eu fiz um doutorado lá, tinha a obrigação de ter sempre, cada semestre, uma matéria artística ou cultural. Obrigação. Aqui, o que é isso? Arte alimenta alguém, cultura dá retorno para os empresários, para isso? Não. Temos uma classe média e alta com um nível cultural e artístico abaixo da média internacional. É muito sério. Vamos falar uma coisa aqui entre nós também, todos que somos da área da educação, formados em pedagogia, licenciaturas,
Qual a formação artística e cultural que vocês tiveram nos seus cursos? Qual? E vocês são profissionais da cultura e da arte. Porque uma professora me falava, com o que eu ganho não dá nem para ir uma vez por ano no cinema. E ao teatro, nem se pensa. Não é assim? É verdade. Eu lembro muito, não quero fazer propaganda, mas no cinema estávamos naquele momento. A escola rural tinha um programa muito sério, de que toda criança das vilas, das favelas, fosse, né, para os espaços de cultura e de arte. E uma coisa lembro, impressionava muito. Aquelas crianças que chegavam lá com as suas professoras, a vezes para o Palácio das Artes, elas ficavam entrando, olhando para olhar para o vamos. Mas o menino estava fora do lugar. A impressão que a gente tinha é que aquele não era seu lugar. E não é mesmo seu lugar. Nem das professoras, dos professores, é o lugar. Então, isto é muito sério. Que centralidade vamos dar no currículo de educação integral para essas dimensões tão marginalizadas na nossa formação, no currículo que temos ali? Bom, e para terminar, eu apenas queria que não falte, por favor, um olhar sobre o corpo. Já falei antes. O extraturno é o lugar onde os corpos dos estudantes se soltam. Já perceberam isso? Quando lá em Valenciano, em Valadares, a gente vai lá e vê a quantidade de representações, o extraturno, ele sempre precisa, como trabalha tanto a arte, o corpo, a música, a capoeira, assim, precisa de palcos para mostrar-se. São palcos onde os corpos infantis e adolescentes são senhoras. E no turno, são senhores. Cala a boca, menino, fica quieto, menino, sossega, menino, senta, menina. Não é isso? Corpos parafusados nas carteiras. É possível mexer nesses parafusos que parafusam corpo nas carteiras com outra proposta curricular que é descentralizar os corpos? Pode. Eu tenho muita esperança de que a escola integral, quanto mais a sério seja levada, mais vai modificar a nossa escola tão dura, tão sem corpos, tão sem arte, tão sem cultura, que tanto martiriza educando e nós também educadores e até vocês, diretoras e diretores. Ok? Muito obrigado. Pena, né? Tem que pedir para o professor Miguel parar de falar, fica ele olhando para o Alexandre, perto, mas também tem uma dimensão bacana, né, professor, que é dialogar com o senhor, né? E pedir para parar para que a gente pudesse dialogar com essas muitas coisas que o professor Miguel trouxe para a gente. Eu queria, assim, antes de abrir a fala para o... Sim, é ver que pode pegar na realidade. Queria assim, botar um outro elemento, né, para o debate, a partir de tudo que o professor falou, lá no início da fala dele, quando ele fala da diversidade, e essa é uma preocupação nossa lá na Escola Aberta, né, antes do MEC ainda não falar de educação integral, na Escola Aberta, quando a gente tinha essa preocupação. São duas escolas ou é uma escola? Nós estamos criando mais uma escola. Fazendo a ponte com os dois turnos. E que medida essa política e esse formato atual de educação integral
diversifica ou unifica? Em que medida o caminho que a gente está fazendo da educação integral, de repente não tirou um pouco da diversidade que a gente fez, né, como escola aberta. Queria pensar um pouco isso com vocês a partir da fala do professor. Abrimos então, eu faço inscrição mesmo, vocês levantam, a Maranda está com o microfone, pode ser assim? Vamos fazer blocos de 3? Pode ser? Então vamos lá, bloco de 3. Jaciara é a primeira. Boa tarde, é um prazer incomensurável ouvir o professor. E eu fiquei pensando nessa situação de currículo duro e leve. Né? Tá baixo, Elza? Não, a acústica está muito ruim. Eu fiquei pensando nessa dimensão de currículo duro e leve. E fiquei pensando no modelo dos nossos programas Mais Educação hoje. Né? E fiquei pensando que nós temos também 2 tipos de educadores. O educador do currículo duro é diferente do educador do currículo leve. E aí eu fico pensando em outra questão. Enquanto nós temos o programa, esse educador do currículo leve, ele é um. Quando se transformar em política pública, o que nós faremos com esse educador, que necessariamente não tem um curso de pedagogia, mas trabalha com diversidade? Esse educador trabalha com a leveza do currículo e ele provavelmente será descartado. E eu fico preocupada com ele porque eu trabalho na formação desses educadores. E muitos deles não têm sequer o ensino fundamental. Então, se nós transformarmos amanhã, vamos hipoteticamente pensar, né, esse programa numa política pública, eu fico pensando, como nós faremos com os educadores do currículo leve, que muitos têm nos ensinado, que têm construído conhecimento, sim, dentro dessa escola, ainda que seja em outro turno. Eu fico me questionando diante da sua fala, é uma questão que eu não tenho resposta, eu gostaria de ouvir. Mais alguém? Então ele vai respondendo quando vocês pensam. Jaciara, é bom porque eu tinha esse ponto aqui na pauta, mas acho que já passaram 3 minutos. Realmente você coloca uma exigência da pergunta: que política curricular? Tá? Vocês sabem que a organização do trabalho docente está colada à organização do conhecimento pelo currículo. Tá? É inseparável. Se mexemos na organização do conhecimento curricular dentro de uma perspectiva de educação integral, vamos ter que mexer, como você coloca, na organização do trabalho docente. A pergunta é sua: que educador, que docente, que profissional se coloca? Que bom que você lembrou disso. Eu tenho a certeza, sim, vamos falar certeza, não só a esperança, de que, na medida em que avancemos na construção da educação integral, de um currículo de educação integral, dessas perspectivas integradas que estávamos colocando, essas questões que você coloca vão se colocar com centralidade. Afinal, quem vai ser o professor? Até agora está claro. O professor do currículo duro é o licenciado. E quem é o professor ou o educador dessa parte leve? Podem ser ajudantes, mas não necessariamente licenciados. Até agora é assim. Inclusive, quando se tenta colocar, na primeira tentativa que eu coloquei a você, uma matéria dura, uma leve, quem vai dar essa leve junto depois da dura? Vai ser o monitor de artes, vai ser
o capoeirista vai ser, certo? Quem? Tá? Eu acho que vamos ter que aprender uma coisa na educação, uma coisa que está muito complicada, muito difícil de aprender. Na maior parte das profissões, há um reparto de funções. Se você, se eu, alguém, vamos para o hospital, há determinadas funções que são do médico, mas há outras funções que são do enfermeiro, da enfermeira, da médica, do enfermeiro, da enfermeira, da ajudante, de verdade? Isso já é normal. A mesma coisa na área jurídica. Há determinadas funções que são do juiz, do advogado, do promotor, há outras que são. Tá? Isso faz parte da própria estrutura de trabalho. Nós não aceitamos isso. Nós queremos que todo mundo seja licenciado, formado igual. Eu estava discutindo isso esta semana mesmo, sobre a educação infantil. Agora, crianças de 4, 5 anos têm direito a estar na escola. E todos temos que criar escolas de educação infantil, não é, secretário? Educação infantil. Mas quem vai trabalhar com essa criancinha de 4, 5 anos? E o dia que chega o de 3, o de 2, de fralda, de mamadeira, quem vai cuidar dela? Uma professora licenciada em quê? Em história, em mamadeirice, em quê? Está me entendendo? É complicado. Então o que está acontecendo? As educadoras de educação infantil não são do mesmo status dos professores da educação média, da educação fundamental. Isso vai acontecer agora mais, como se chama a atenção. No momento em que incorporemos dimensões que são consideradas leves, logo de menos prestígio e de menos seriedade, quem que vai fazer isso? O licenciado, ganhando a mesma coisa, ou não licenciado? Estas questões estão postas. O que você sugere para nós com sua pergunta? Que se queremos mexer no currículo, e temos que mexer, nessas perspectivas que estava apontando e que vocês devem ter muita mais experiência sobre isso, vamos ter que mexer na organização do trabalho docente. Temos que mexer, não adianta. Para mim, uma única categoria docente não dá conta. O que temos feito é, com uma única categoria docente, colocar hierarquias dentro dessa categoria docente. Uma coisa é ser professora de educação infantil, outra é ser professora dos anos iniciais, outra dos anos finais, outra da educação fundamental e outra, sobretudo, da educação superior. Não é assim? É o que nós estamos fazendo. Então, esta questão é das mais delicadas. Mas vamos ver se temos coragem para enfrentar. Foi bom que você, já se haga, nos advertiu disso. Eu sou a favor de que será muito mais rica a educação integral se aceitar e se for reconhecendo funções diversificadas, com qualificações diversificadas, do que querer que todo mundo, até, daqui a pouco, até para a merenda, vai ter que ser professora de culinária. Está entendendo? Por favor. Por favor. Há uma certa hipervalorização do título e há uma desvalorização de tarefas que, sem título, são tão complexas e tão exigentes quanto aquelas consignas. O que minha mãe fez durante toda a sua vida, até 98 anos, era muito mais complexo do que eu falar agora durante uma hora com você. Okay? E não tinha nem letramento. Por aí vamos ter que caminhar. Hoje é mais delicado mexer na organização do trabalho docente para mexer nos currículos do que mexer em articulação em conhecimentos breves e conhecimentos duros.
e a organização do trabalho. Isso eu lhe agradeço. Tá bom? Obrigado. Osmar, né? Passa para ele. APM, página. Professor, eu vivo uma realidade bem diferente. Eu trabalho com ensino técnico integrado. A princípio, o grande problema, até hoje, que nós enfrentamos, são as matérias técnicas, o diálogo das matérias técnicas e das matérias básicas. E eu estou tendo um problema, porque nós começamos com uma educação em 2009. Então, na nossa escola, nós começamos em 2009. E quando falam em técnico integrado, eles vão do primeiro ao terceiro ano, a mesma turma. Só que essa turma de 2009 hoje está no segundo ano, está no terceiro ano. E eles querem continuar participando das atividades artísticas, culturais que não são valorizadas pelo técnico. Então esse enfrentamento é muito difícil da gente lidar. Apesar de saber que é essencial no diálogo com o corpo técnico, isso não passa mais a ser valorizado. Então a visão que a escola média integrada técnica tem é totalmente diferenciada da que se propõe ao mais educação. Concordo com o senhor, como Rubens Alves fala, o currículo, a grade curricular, é uma cadeia. Então, como desfazer isso? Como dialogar e falar da cultura, da identidade, da corporeidade, que a gente está negando a esses adolescentes? Eu queria responder ao seu nome. Tá. Veja, o que nos coloca é muito sério, porque se no ensino, na educação, digamos, básica, temos esses problemas, temos grades e grades fechadas, curriculares, a concepção de técnica, de ensino técnico, é por natureza ainda mais gradeada. Não é verdade? Muito mais gradeada. E se é difícil colocar num currículo de educação fundamental, básica, colocar arte, cultura, memória, diversidade, imagina a pergunta que vai fazer quem trabalha com tecnologia. Para que isso serve? Não é assim? Eu acho que, bem, seria possível avançar. Não sei, vamos pensar juntos, se tem mais de aqui dessa área. Eu acho que uma forma de avançar é superar uma visão neutra da técnica e da ciência. Não existe. Uma forma concreta de avançar seria dar mais importância à história da ciência e da técnica, às origens, os valores da ciência e da técnica, a ética ou falta de ética que tem dominado ao longo de nossa história a produção científica e tecnológica. Por isso é possível sim. Entendendo? Há uma visão de que a técnica é neutra. A técnica não é neutra. É traspassada de interesses políticos. A técnica hoje é uma das armas mais brutais de segregação dos povos, das economias, das classes. Isso se pode discutir, não acha? Então seria possível ir por aí um pouco. A questão dos valores, ou contravalores inerentes, e até a questão da estética.
A quantidade é impossível separar técnica de estética. Impossível. Se você, eu quando hoje estava esperando o avião lá em Belo Horizonte, tem uma exposição muito interessante lá no próprio aeroporto, de um grande artista que eu conheço. E qual é a arte dele? É a arte com a técnica. Toda. Hoje, técnica e arte estão mais próximas do que nós pensamos. Sempre estiveram. A arquitetura é um pouco o encontro da arte e da técnica. Certo? Como é possível avançar nessa direção? Eu acho que essa ideia de uma visão mais integral, mais globalizante da técnica, na formação, no ensino técnico integrado, acho que seria uma grande pista e seria muito interessante isso para todos nós, para aprender. Pode haver um intercâmbio esclarecedor e enriquecedor, tá bom? Boa tarde, sou Osmar, sou do Cristo Rei. Osmar, a minha pergunta é uma discordância primeiro do professor. O professor falou que só a graça bastarda, o pessoal da elite que tem educação integrada. Nós acabamos esquecendo as ONGs, porque eu venho de ONG, eu fui criado. Deixa eu dar um toque então. Não é um volume não, é falar mais devagar. Ok. Eu vim de uma ONG, por exemplo, né? E pelo que eu posso perceber, nós desenvolvemos um trabalho integral, uma educação integrada, porque a gente trabalha, todo mundo aqui, eu estou vendo que não existe palavra contra tudo. Mas lá nós trabalhamos sim artes, nós trabalhamos várias atividades que integrem realmente a criança e na outra faixa da escola. Então, nós estamos esquecendo que as ONGs podem sim abrir os nossos olhos também contra essa educação integral. Né? Porque lá no Cristo Rei, no Portugal, por exemplo, nós vivemos de manhã, tínhamos toda essa parte de arte, de esporte, eticamente, valores, e a parte dos livros para a escola. Então, sim, a criança de baixa renda, ela tem educação integral, assim, quando ela é assistida por uma ONG que tem ética no seu trabalho. E eu acho que é uma ponte que nós podemos aí abrir os nossos olhos contra a questão da educação integral. E se a pergunta também, se foi ouvido. Gente, vamos tentar respeitar a fala do Osmar. Aqui em cima está muito difícil de ouvir mesmo. E aí, com os burburinhos, fica mais difícil. Aí o professor vai ter dificuldade de ouvir o que ele está falando. E a pergunta é se foi perguntado a essas ONGs que trabalham contra a turma, como é esse trabalho delas que possa favorecer a educação, vamos dizer, formal. O professor está solicitando, talvez ajude, que a pessoa que fosse falar, você podia ficar aqui e a pessoa vem para cá. Vamos ver se ajuda. Osmar, agora que eu consegui entender um pouco, eu estou de acordo que a educação integral não acontece só nas escolas. Como você fala, em orfanatos, em ONGs, e eu acho que a escola tem que estar aberta a toda essa realidade. Inclusive, há uma proposta que foi muito trabalhada lá em Belo Horizonte pela Macaé. Em vez de escola integrada, era escola integrada. Ou seja, como integrar a escola a essa pluralidade de espaços de formação que acontece.
seja no bairro, na vila, na favela, nas ONGs, nos centros culturais, nas associações de bairro, etc, sabe? Eu acho que esta seria, esta perspectiva que você nos coloca, seria muito interessante. A escola só não dá conta integral plena, não dá conta. A criança, em 4 horas ou 6 horas, ainda tem quantas horas? 18 horas fora da escola. Onde que ela se forma nessas horas? Ou se reforma, entendeu? Então, a ideia de integrar a escola integral com a pluralidade de atores, de agências, de espaços, de situações formadoras, me parece que por onde você aponta, né, seria muito interessante. Estou de acordo com você. Tá? A escola não dá conta sozinha de educar o ser humano. Não dá. Hoje, sobretudo, e sempre foi assim, mas hoje, sobretudo, que é tão complexa a realidade vivida, sobretudo pela infância popular, adolescência popular, pode estar recebendo bons conselhos na escola, no turno, no extraturno e depois. Entendeu? Onde é que vai? Então, essa ideia de integrar a totalidade de agentes educativos, de espaços educativos, me parece uma perspectiva que vai avançar para que a escola integral seja realmente de educação integral. De acordo. Boa tarde, eu sou Fábio, sou gerente de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação e represento a região Sudeste num grupo de trabalho sobre o direito de aprendizagem no Ministério da Educação. E assim, para mim agora não é nenhuma pergunta, mas problematizar a questão da formação, que já foi falado pela Jaciara no começo, e que nos discursos que a gente tem acompanhado, a discussão sobre educação integral fica mais no campo da pedagogia, sendo que nesta escola, os discursos, as discussões, elas ficam mais no campo da pedagogia, na formação em pedagogia e não nas outras licenciaturas, né? E aqui na universidade, nas universidades brasileiras, ainda tomamos um modelo 3+1 e a passagem muito rápida das licenciaturas nos centros de educação. E isso eu vejo como um complicador, porque se discute a educação na pedagogia e nas outras licenciaturas que estão nesse enredamento, no seio das escolas, não é discutido um outro tipo de educação a não ser o estatuto duro do conhecimento de suas disciplinas. Então, de que forma que a universidade hoje contribuiria para uma discussão no campo da educação de forma mais ampla e que contemplasse realmente a diversidade? Porque hoje, ainda, temos uma formação de professor e é o que a Secretaria enfrenta, não só a Secretaria Estadual, mas a Municipal e inclusive a Universidade, né, que é a dificuldade de se discutir educação para quem vai trabalhar com educação. Todo mundo se forma primeiro na ciência do estatuto duro, como se diz, né, e a educação é quando ele não conseguiu ir para a área da ciência como pesquisador. Aí ele vai para a escola e chega na escola e não dá a real importância à etapa de ensino que ele está estudando. O professor mesmo falou da questão da diferenciação de valor que a gente tem para um professor da educação infantil e para um professor do ensino superior. Né? Qual a diferença de formação se, por exemplo, na Prefeitura de Vitória, hoje nós temos aqui professores doutores, né? E no valor dado, culturalmente, é diferenciado. Né? Isso é só para problematizar isso. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu nome é Delvaí, representante Leda. E nessa fala do Flávio, e eu acho que também vem junto com o Tio Rony, para aproximar em relação às nomes e tudo,
Exatamente, a palavra acho que é pedagogia. E está na questão que o senhor levantou do currículo, que é a organização do trabalho docente. Qual pedagogia seria ideal? O professor também o professor já levantou essa questão, tem que ser pedagógico, as ações têm que ser pedagógicas, as ações para poder fazer o link do currículo do futuro, né, com o currículo light, que eu acho também que pensando na educação integral, tempo, espaço e atividade pedagógica, vem de encontro também com o que a Elda falou no formato. E a gente vive isso mais na educação também, né? É ter uma escola dentro da outra. São duas coisas separadas, né? Então, e aí, quando o Fábio falou da diversidade, eu pensei na identidade. Qual pedagogia? Será que a gente poderia pensar assim, o professor que acha que, não acha não, né, que muitos pensam que são formados depois da graduação. Na verdade, somos graduados, né? Formação na experiência lá no chão da escola. E será que eu tenho que trabalhar essa pedagogia da identidade nessa questão da identidade? Porque como são uma escola dentro da outra, será que essa pedagogia, como é que é o pensamento da formação do docente com sua identidade voltada para essa parte pedagógica? Bom, queria, Fábio, você toca, e depois também o colega de Bahia, numa questão que ele quer tocar um pouco o ver a tecnologia neutra, né? A técnica, você está tocando aqui uma questão que demonstra mais uma vez que é impossível pensar em mexer no currículo sem mexer na docência. É impossível. Eu estou de acordo com você, Fábio, que os licenciados são apenas formados para conhecimentos de um recorte do conhecimento, nem sequer do conhecimento, de um recorte só do conhecimento. Uma das coisas mais tristes em nossas universidades é que elas não trabalham o conhecimento na sua complexidade, mas preferem trabalhar na sua singularidade. Recortes do conhecimento. O professor de física não sabe nada de química, nem de geografia, de história, nem de sociologia, nem de filosofia. O sea, estamos... Vocês sabem que isso foi construído na reforma universitária de 68, que era um momento em que se pensava que quanto mais recortado o conhecimento, mais profundo o conhecimento. Saber muito de pouco é mais do que saber pouco de muito. Lembro, eu sou daquela época, estava na universidade naquela época. Tá? Em nome disso se acabou com a universidade. Se criou a departamentalização. E dentro do departamento se criou ainda a especialização em áreas de corte do conhecimento. Agora, quem mais sofreu com isso foi a formação de professores. Lá em Belo Horizonte, quando eu me formei em Sociologia, foi na Fafiche, lá na Carangola, assim. A Fafiche era a Faculdade de Formação de Docentes dentro de um eixo estruturante, a filosofia, as ciências humanas. Essa era. Em cada um dos andares tinha um
uma formação, sociologia do subsolo, letras, pedagogia, história, mas havia algo que nos unificava, que era uma concepção filosófica, cultural única. A reforma de 68 destruiu tudo isso e mandou o futuro professor de história, de historiografia, de geografia, de física. Depois, como você falou muito bem, se esse formando acha que não vai conseguir ser pesquisador de história, de geografia, de física, de química, ou o que seja, aí vai para fazer um curso de licenciatura na faculdade de educação. Não é assim? É assim que funcionou e continua funcionando. Então, em realidade, os próprios conhecimentos em que o licenciado se forma, e até bem formado, não são pensados enquanto conhecimentos para crianças, adolescentes, jovens ou adultos de educação básica. Não são pensados. Ele vai jogar o mesmo conhecimento que ele aprendeu, independente de ser criança, adolescente, jovem ou adulto. Ou seja, em outros países, os professoras se formam em centros especializados como professores e professoras. Aqui não. Isto foi fruto da ditadura. De 68. Tá? E até hoje continuamos vítimas. Então, como sair dessa? É a pergunta que vocês colocam aí nos outros. Eu acho que a forma de sair disso seria mexendo nos próprios cursos de formação. Lá em Belo Horizonte, nós temos já a experiência de formação de professores do campo, indígenas, quilombolas, não por disciplinas, mas por áreas, não é isso? Por áreas do conhecimento. Área de humanas, área de ciência da natureza, área de linguagens, área de matemática separada ou junta. A tentativa é formação mais global, está entendendo? Ao menos por área, não por disciplina. Inclusive as diretrizes curriculares do ensino médio já aconselham formação por áreas, mas a universidade resiste. Hoje as grandes resistências estão na universidade, nos departamentos de cada um dos recortes, que não querem perder o controle desse recorte. Está entendendo? Essa é a realidade. Nós temos que lutar contra isso. A ideia de escola integral se contrapõe a isso. Tentarmos uma escola integral, educação integral, com uma formação de profissionais dessa escola por recortes, é uma contradição. Então, o que fazer diante dessa contradição? Ao menos nós tentar suprir essas, aproximar. Eu acho que é possível nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, formar coletivos de profissionais por área. Seria uma forma. Nós formávamos lá em Belo Horizonte por tempos humanos. Uma coisa é como educar a infância de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. E outra coisa é como preparar o adolescente ou como educar os jovens adultos. Na área da medicina se avançou mais nessa direção do que nós. Você não leva sua criancinha, né? Eu estou agora com um netinho e um maninho, lindo demais. Minha filha não leva num geriatra, nem no especialista do coração, do pâncreas. Leva numa pediatra. Não é assim? E os próprios pediatras já se especializaram em recém-nascidos. A área da saúde avançou mais, formando profissionais por tempos humanos.
Eu que pretendia na escola rural, na escola sem fronteira, na escola candanga, na escola, mas veio depois, tudo isso foi destruído e nós temos que continuar com currículos mais eficientes, onde se aprende, etc. Bom, esta questão, já digo, muito séria que vocês colocam. Eu queria te dizer uma coisa, Flávio. O que eu percebo nos meus contatos com os professores de 4, 6, 8, 10, 15 anos, é que eles já vão superando esses recortes. Hoje os professores estão reinventando a docência, estão destruindo essa visão recortada da sua docência para ter que pensar em uma visão mais humana, mais plena do resultado. Quem está obrigando esses professores a sair de seus recortes? A infância, a adolescência cultural, que chega sem recorte, porque chega cortada, chega quebrada. Lembra de Imagens Quebradas? Esse livro que eu tenho também, Imagens Quebradas. Hoje, o professor, a professora, tem um livro muito interessante de matemática, do Wagner, né? Muito interessante. Ele entrevistou mais de 30 professoras e professores de matemática. E todos falam a mesma coisa. Eu não consigo ser só professor de matemática. Eu tenho que conhecer meus educandos e readaptar radicalmente o ensino de matemática a partir de quem são os meus educandos. E eu fiz o prólogo e coloquei reinventando a docência. Há uma reinvenção da docência, dessa docência quadriculada, fechada, a quantidade de docentes licenciados que saem desses recortes e se reinventam. Eu diria que é por aí que nós temos que avançar. E a escola de tempo integral, a educação integral, pode ser uma grande experiência que ajude não só essas infâncias que chegam, mas que ajude a nós, diretores, diretoras, coordenadores, professoras, professores, a reinventar-nos. Essa é a minha esperança. Tá? Mais alguém, gente? Aí, assim, devido ao horário, se tiver mais alguém, já se aproxima das meninas, que aí a gente encerra com esse bloco. Pode ser? Boa tarde, meu nome é Marco de Vila Velha, da Educação Integral. Queria aproveitar a presença do professor para que ele comentasse conosco sobre o Plano Nacional de Educação, né, que nas metas 6 e 7 ele fala sobre a educação integral, que provavelmente, né, deverá ser implantada até 2020 em até 50% das escolas. E aí a gente fala sobre essa questão, esse grande desafio que é para nós da educação integral com relação à intersetorialidade da educação integral na gestão pública, com as outras secretarias e com a própria Secretaria de Educação, que a gente tem dificuldade de diálogo com o ensino regular, com o núcleo pedagógico. Que ele falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Bom, tá? Bom, o Plano Nacional de Educação, aqui falou contra a lei, não vou falar contra o plano, não vou falar. Mas eu não tenho muita esperança. Normalmente esses planos para 10 anos de Senado, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Seu namoro estará ainda vivo? 10 anos. Quando eu cheguei neste país em 60,
já tinha plano de educação desenhado, acabar com o analfabetismo, e já passaram 53 anos. Estão entendendo? Os planos nacionais de educação são um cemitério de boas intenções. Tudo que é projetado para agora é para 2020. Será que eu estou bem? Quando se projeta para o futuro é porque não se deseja no presente. Temos que ter clareza. Para 2020, vocês, professoras e professores da educação básica até infantil, vão ganhar igual a qualquer profissional formado por seu filho. Acredita, se quiser. Estão entendendo? Por que não passa na bola? Por favor. Não sei. Eu não dou muita. Veja, fizemos agora. E era para preparar o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação não só não incluiu há coisas mais radicais colocadas na coisa, sino que as desvirtuou. Entendeu? Então, não sei, eu prefiro pensar no presente, como que essa história, o futuro a Deus só ao diabo pertence. Então vamos pensar no presente. Mais vale um pássaro na mão do que muitos voando. Já de 2020 muitos pássaros vão voar e nós vamos continuar a ser um pássaro com salários péssimos na mão. É a realidade. Então, mas há uma coisa que a segunda coisa que você vai mostrar. Será que vamos para a educação integral, seria necessário a intersetorialidade? Eu estou de acordo. Olha, a infância e a adolescência que chega às nossas escolas está tão maltratada, tão vitimada pela sociedade, tão violentada, que a escola não dá mais conta dela. Não dá, sozinha a escola não dá conta. E se não sejamos ingênuos, quanto mais digam que a escola é a única que dá conta, é porque não querem que se dê conta. A escola não dá conta dessa infância adolescente. Toda a infância, por 8 anos alfabetizada, a escola não dá conta. E não porque não tenhamos professores capacitados como bons alfabetizadores, insisto, é porque a criança de rua, a criança analfabeta, não é analfabeta porque não tem cabeça para as letras, é porque tem que pensar. Essa criança está, a professora, falando sobre o que nós falamos ontem. Ou partimos das leituras, das experiências do mundo que eles vivem. Ou tudo isso não lhes diz nada. Por que os alunos não nos escutam? Porque nossos conteúdos não lhes dizem nada. Outro dia cheguei lá também com o meu neto com um texto de Drummond, já às 11 horas da noite, e digo, vai dormir, mas não te pido para casa. Eu te ajudo, que texto bonito, você conhece Drummond, gosta? Não é para gostar, não. Mas como que não é para gostar? Olha como é que é o professor. 5 nomes comuns e 5 incomuns, ou não sei, é uma bobagem. E vai dormir, meu neto, deixa essa bobagem, e não sonha nisso, e não tira seus olhos. Sabe? Por favor, a escola não dá conta nem que você, a escola dá conta disso. Não dá conta. Então, o que temos que fazer? O que você propõe? Articulações intersetoriais dentro dos próprios governos. Eu estou de acordo. Mas não só isso. Nem os governos dão conta.
vamos ter que fazer o que eu estava sugerindo e que aprendi lá na Macaé, em Belo Horizonte. Nem na escola, nem nas diversas secretarias dão conta dessa infância e adolescência. Vamos ter que integrar todas as forças sociais, culturais, políticas, sobretudo toda a organização que o próprio povo tem para sobreviver. Quando as famílias, lembro de uma reunião em que as famílias falavam: senhora diretora, senhores professores, nós não damos conta de educar nossa infância, de controlar nossa infância. Não damos conta. E a professora falou, e a diretora também, nós não damos conta. Então chama a Secretaria de Saúde, também não dá conta. De assistência social também não dá conta. Não é só intersetorialidade. Aí temos que apelar para toda a sociedade. Há muitas mais forças organizadas na sociedade popular do que nós pensamos. Mas já o colega falava das ONGs, mas não só as ONGs, às vezes muitas delas são ONGs de rapinha. Não. Mas há a estrutura, o povo tem redes de fortalecer-se, de defender-se, para educar seus filhos, para salvar seus jovens, para salvar-se da exploração do espaço, de sem terra, sem teto, é por aí que temos que avançar, ok? Por favor, a escola integrada tem que se integrar com os movimentos sociais, que são hoje o que há de mais dinâmico na sociedade. O movimento sem terra, como pensar uma escola integrada no campo sem movimento sem terra? Sem os atingidos pelas baladas. Como pensar uma escola integrada numa favela sem o sem-teto? Como pensar uma escola integrada que trabalha essas questões da mulher sem o movimento feminista? Ou sem o movimento indígena, sem o movimento, sem aqueles tão violentados hoje por ter outras opções de orientação sexual? Está entendendo? É por aí que temos que avançar. Outra escola é possível na medida em que outra sociedade for possível. A escola não muda a sociedade. O máximo que a escola pode fazer é entrar na carona das mudanças e dos sujeitos que mudam na sociedade. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Valeu. Até a próxima. Então, a gente queria agradecer, o professor. Para mim foi um grande presente, agradecer aí ao comitê e ao Antônio e ao Alexandre por esse presente. Foi muito bom poder estar aqui hoje e estar aqui na mesa do professor Miguel Apoio.